Evangelho de São Mateus, capítulo de número 23, verso 2 até o 5. Podemos ler? Diga, Deus vai falar comigo nesta manhã. Na cadeira de Moisés, assentaram-se escriba e os fariseus. Assim, tudo quanto vos disserem que guardai-o, fazei-o, mas não façai conforme as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de levar, e põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los, mas fazem todas as obras, ou fazem todas as suas obras, para serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as franjas de suas vestes. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, a palavra é tua, não é nossa. Fala conosco, com a vida dos irmãos, com a vida daqueles que vão ouvir essa palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero dizer para os irmãos que estão do outro lado, nos ouvindo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante. Se você acha que o conteúdo é rico, é importante, é a palavra de Deus para proclamar o Evangelho, faça isso. E os conteúdos vão chegar até vocês. Amém? Vamos lá? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o personagem principal de hoje, desta manhã, Jesus. Jesus, vocês acham que Jesus é fariseu? Você acha que Jesus é fariseu? Vamos fazer diferente? Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vocês acham que Jesus é fariseu? Vocês acham que Cristo é fariseu? Vou perguntar mais para algumas pessoas. Quem acha que Jesus é fariseu, riba a mão. Riba a mão. Quem acha que ele não é fariseu, riba a mão. Que ele não é. Quem acha que ele é? Eu vou falar para vocês que ele é fariseu. Nós vamos, nesta manhã, falar para vocês que Jesus é fariseu. Tema da mensagem: Jesus é fariseu. E agora? Como fazer? O que fazer? Jesus é fariseu? Olhem para nós aqui, por favor, por gentileza. Queridos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês: quem é essa turma de saduceus? Quem é esse grupo de fariseus? Por que e para que eu vou falar isso? Qual o motivo, o que leva a nós falarmos sobre Jesus ser fariseu? Primeiro, Jesus, ele ia muito para a sinagoga. Jesus, ele influenciava as pessoas. Vocês estão olhando para cá? Jesus influenciava as pessoas comendo com o fariseu. Vamos aqui nos colocar aqui na situação de fariseu. O que é fariseu? Fariseu quer dizer Elshim. Quando você traduz, quer dizer Elshim. E o nome correto é fariseu. Digam, fariseu. Fariseu. E quando nós olhamos para esse grupo de fariseu e saduceu, nós vemos que são grupos que participavam do judaísmo, que eram judeus, mas ao mesmo tempo, para que nós possamos entender o que é isso, eram grupos que representavam, por exemplo, as denominações como hoje temos a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, QFG, que é quadrangular,
presbiteriana, era isso. Estão entendendo? Quem poderia ser fariseu? Só aqueles que praticavam o farisaísmo. Mas eu gostaria que eu e nós prestávamos atenção no versículo 2. Versículo 3, perdão. Assim, tudo quanto vos disser que guardeis, guardai e fazei. Guarde bem esse versículo. Amém? A parte do texto está escrito assim: na cadeira estão sentados escriba e fariseu, escutai, mas não procedai segundo as suas obras. Quem está falando isso é Jesus. E agora nós estamos tentando mostrar para você que Jesus é fariseu. O que Jesus tinha a ver com fariseu? Diz também que outrora fariseu e saduceus são denominações semelhantes à Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, para que nós pudéssemos entender. Mas o que Jesus tem a ver com isso? Jesus está mandando, no versículo 3, fazer tudo o que os fariseus fazem. Ué, se ele é um exemplo para nós, como que nós vamos fazer tudo o que o fariseu faz? Por isso, o nosso querido irmão, não vou falar nome, ele falou, não, que ele não é fariseu. Então, eu também era assim. Ele não está errado, eu também tive que aprender. Primeira resposta dele, não, ele não é fariseu. Se o presbiteriano perguntava, eu também responderia, não, ele não é fariseu. Mas aqui há uma contradição da nossa parte. Fazer tudo o que ele mandar. Ele está falando para os fariseus, fazer tudo o que os fariseus mandam. Mas não procedais segundo a obra deles. Se você for para ler a Bíblia depois, em Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 16, Jesus ia para a sinagoga e ensinava na sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga é encontro dos profetas. Encontro dos profetas, que acontecia no Antigo Testamento, onde Elias ou Eliseu, para mim não falar errado, começou. E os judeus se uniam lá, se reuniam lá e faziam estudos da palavra de Deus. E através dos estudos da palavra de Deus, houve um momento que o povo de Israel se esparramou, quando houve a divisão entre norte e sul, o povo de Israel se esparramou pela terra e foi levado cativo à Babilônia. Se esparramaram, ainda continuou esparramado, mas em alguns cantos, alguns lugares, alguns locais, eles se reuniam e faziam esses encontros. E esses encontros eram chamados de sinagoga. Sinagoga para nós aprendemos que sinagoga é a igreja. Não foi assim que nós aprendemos? Eu, particularmente, aprendi assim. E sinagoga não é igreja, sinagoga é lugar de encontros onde eles ensinavam o Torá, que é a Bíblia judaica. Eles ensinavam o Torá, que é o ensinamento judaico. Naquele momento que eles estavam esparramados, que eles encontravam-se, Jesus, que é o personagem principal que eu falei para vocês, havia dito também que ele é fariseu. Ele fala para fazer tudo que o fariseu faz. O que o fariseu faz? Os fariseus e os saduceus. Para nós entendermos melhor também, vamos voltar um pouquinho lá nos saduceus. Os saduceus, vamos pegar a representatividade do Senado e da Câmara lá em Brasília. O que nós temos lá? Vários partidos reunidos, não é isso? Sim ou sim? Não tem PT, PSDB, PL. Era isso o Sinédrio. Só que a bancada maior era de saduceus. Tanto saduceus como fariseus eram grandes números. Só que os saduceus, também judeu, fariseus, também judeus, eles eram contra, os saduceus eram contra os fariseus. Ou seja, quando alguém fala assim, ó os opostos.
Simboliza que a pessoa não está de acordo, que a pessoa é contra. Sim ou sim? Mas o que nós vemos aqui? O que Jesus tem a ver com tudo isso? Por que Jesus está mandando? A minha questão aqui nesta manhã é entender o porquê que Jesus está mandando obedecer aos fariseus e seguir as regras dos fariseus em tudo que eles falarem. Jesus, ele ia para a sinagoga. Ele ensinava na sinagoga. Para ensinar na sinagoga, tinha que ser fariseu. Como que Jesus vai ensinar na sinagoga se ele não é fariseu? Por ele ensinar, já é um sinal que ele é fariseu. E qual era o papel dos saduceus? Só para vocês entenderem, tá? Quem tiver caneta e quiser anotar, é importante. Os saduceus, eles simplesmente cuidavam das causas sociais, das causas religiosas e das causas políticas daquela época. Então eles eram um grupo muito importante. Porém, não é qualquer um que fazia parte. De novo, vocês vão ouvir e ver eu repetindo várias vezes. Por que Jesus então está mandando obedecer esse povo? Por que Jesus está mandando obedecer aos fariseus? Bom, eu gostaria que você entendesse o seguinte. Para ser sacerdote, ou para ser fariseu, tinha que ser sacerdote e da tribo de Levi. Aonde entra Jesus nessa história? Tem que ser sacerdote e da tribo de Levi. E vocês observam, para quem já leu a Bíblia, Jesus era chamado de Rabone. Quando Maria foi ver o corpo de Jesus, a primeira, como Jesus chamou ela, porque Maria quer dizer Miriam. Jesus chamou, quando ele ressuscitou, ele falou assim, Maria foi ver ele e falou assim, Miriam, ela se espantou. Ué, como ele sabe meu nome? Maria, quer dizer Miriam, como ele sabe meu nome? Aí ela respondeu, Rabone, que quer dizer mestre. Mestre é só para quem é fariseu. Então Jesus é fariseu. E por que ele está mandando obedecer aos fariseus? E não procedais segundo as obras dele. Por quê? Primeiro, Jesus aqui está falando, fazei é uma ordem. Quando nós entramos na ceia também, Paulo fala assim, ó, fazei isso todas as vezes, também é uma ordem. Só que ali é Paulo falando, aqui é Jesus falando. Quem é maior, Jesus ou Paulo? Jesus. Quem é maior, Jesus ou Paulo? Jesus. Poucos estão respondendo, quem é maior, Jesus ou Paulo? Jesus. Então ele está mandando nós proceder igual o fariseu. Dá a impressão que Jesus está, ó. Não dá a impressão, isso, sensação que ele está com problema. Não, Jesus não é 13, Jesus não é louco, Jesus não é doido, mas ele é fariseu. Ele vai na sinagoga, ele ensina na sinagoga. Como que vão deixar ele ensinar na sinagoga se parecia que ele não é fariseu? Porque ele é fariseu. Ele comia com fariseu, diz a Bíblia que ele comia com fariseu. Depois nós podemos mencionar até alguns versículos bíblicos que vai dizer isso. Mateus, versículo 16, versículo 6, diz assim, sobre o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus são doutrina fora do Torá, doutrina fora da Bíblia. Como, por exemplo, ele se preocupava muito em lavar a mão na hora de comer. E Jesus entra lá junto com eles e não lava mãos. Aí eles olham para ele, você não vai lavar a mão não? Como é que era lavar a mão? Lavar a mão 3 vezes à direita, 3 vezes à esquerda. De novo à esquerda e depois à direita. Quem tiver dúvida depois eu explico em off. 3 vezes à direita, 3 vezes à esquerda, 3 vezes à esquerda, 3 vezes à direita. E Jesus não fez nada disso. E eles ficaram preocupados porque Jesus não está fazendo isso. Jesus falava, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele sabia, ele é dono do saber, ele é dono de tudo. Então ele poderia sim estar incorporado como fariseu e fazendo o papel de fariseu. A Bíblia diz assim que Jesus entrava na sinagoga e falava. Com que autoridade ele falava? De onde vinha? Ele era fariseu. Está respondendo? Ele era fariseu. Mas o que eu quero trabalhar não é o tema fariseu também nessa manhã.
Eu quero dizer para você que quem é Jesus na minha, na sua, na nossa vida? Jesus é tudo. Ele tem um saber de tudo. Então ele sabia estar entre pessoas que não frequentavam a colônia dele e sabia também estar entre aqueles que não tinham nada a ver com ele. Vamos pegar um exemplo de Nicodemos em São João 3. Nicodemos é o quê? Fariseu. O que ele queria? Por que ele queria procurar Jesus? Fariseu não se misturava com ninguém. E agora ele quer ter com Jesus. E ainda pelo cargo dele, pela responsabilidade que ele tinha, ele queria ter com Jesus à noite. Jesus esteve com ele, porque Jesus também é fariseu. Mas aqui nós entendemos que era uma armadilha que tinha para Jesus. Era um desafio para Jesus. Por quê? Os fariseus e os saduceus queriam pegar Jesus. Mas Jesus estava muito bem munido, muito bem preparado, muito bem visto, porque ele é Deus. Qualquer resposta que Jesus dava, eles não conseguiriam pegar, porque Jesus é Deus. O objetivo deles era fazer com que Jesus caísse em descrédito. Era fazer com que a reputação de Jesus ficasse para baixo, mas eles não conseguiam. Qual era o dia que Jesus mais curava as pessoas? Por que no sábado? Porque era papel de fariseu. E no sábado, os portais se abrem. Acredite se quiser. Sábado é mandamento do Senhor, os portais se abrem. Pega a sua família e ore de sábado com a sua família. Cante de sábado com a sua família. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Quem nunca teve essa experiência, começa a ter. Cante de sábado com a sua família no sábado. E você vai ver. Embora sábado pode ser, ou Shabá, pode ser todos os dias. Pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta. Mas tira um dia e louve a Deus com a sua família. Principalmente no dia de sábado. Você vai ver que os céus vão se abrir para você. Amém? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Jesus, ele lutava por uma causa com o objetivo intuito de levar o reino de Deus. Mas, tanto os escribas, saduceus, fariseus, achavam estranho as autoridades que Jesus tinha. Voltando um pouquinho nos louvores que eles cantaram que Jesus, um dos hinos, que o amor de Jesus é incomparável e inigualável. Não foi isso que vocês cantaram? Lá no livro de São João 3,16, Jesus diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então os fariseus também tinham direito à salvação, os saduceus também tinham direito. E todos nós temos direito. Só que enquanto nós não entendermos quem é Jesus, nós não vamos entender. Só que nós temos que obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Jesus está preocupado com eles aqui. Olha de novo aí, Robinho, em voz bem alta. O versículo de número 3. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo que os líderes dizerem. Porém, não imitem as suas ações, porque eles não fazem o que ensinam. Eles colocavam fardo pesado sobre a irmandade, mas eles não obedecem. Porventura hoje não está acontecendo isso? As pessoas estão falando, faz tal coisa, faz aquilo, mas não são os primeiros a obedecerem. Jesus, ele além de estar com os fariseus, muitas das vezes ele estava com a multidão ao lado. A Bíblia diz assim que era a multidão que acompanhava ele. Por quê? Porque ele não só fazia, mas ele dava exemplo. E hoje, nós não vemos as pessoas dando exemplo. As pessoas só estão mandando fazer e não fazem. Jesus veio para fazer a diferença. Por isso que ele faz a diferença na minha, na sua e na nossa vida. Então, tudo que é extra-bíblico, por exemplo, Jesus falou assim para os fariseus: vocês estão preocupados com o interior do copo ou com o exterior? O copo tem que estar limpo por dentro e por fora. A forma de lavar a mão também, Jesus falou assim, Jesus retrucou eles, Jesus reclamou com eles porque eles se preocupavam em lavar as mãos, sendo que isso não é tão preocupante, isso não era tão interessante. Jesus queria que eles se preocupassem com outras coisas. Jesus queria que eles se preocupassem com pobres, porque muitas das vezes os pobres não tinham valor, as pessoas não tinham valor, e Jesus ele ia onde estavam os pobres.
Não que ele não se aproximou do rico. A Bíblia fala sobre o mancebo de qualidade. Qual foi o conflito do mancebo de qualidade? Não entendeu o linguajar de Jesus. O que Jesus disse para ele? Reparte tudo que tem com os pobres e dá aos pobres. Qual foi a reação dele? Não, isso eu não faço. Talvez no imaginável dele eu tenho fazenda, eu tenho bens, eu tenho muito depósito. Não vou fazer isso. Ele não entendeu o linguajar de Jesus. Mas Jesus estava dizendo simplesmente que o amava. Sim ou sim? Sim ou sim? Sim. Semelhança entre Jesus, o ensinamento de Jesus e dos fariseus. Jesus ensinou o Torá. Os fariseus ensinavam. Jesus falava sobre unicidade. Os fariseus também. Jesus falava sobre os anjos. Fariseus também. Jesus falava sobre os demônios. Os fariseus também. Jesus falou sobre o julgamento. A partir do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, Jesus começa a falar do julgamento final, do que vai acontecer, da vinda do Senhor sobre a terra. Porém, os fariseus, os saduceus, já entendiam tudo isso, porque eles tinham o Torá e eles entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Amém? Amém? Glória a Deus. Só para nós irmos para os finalmente. Os ensinamentos dos fariseus e o ensinamento de Jesus eram similares ou semelhantes, eram iguais. Então Jesus era fariseu. Mas nós somos de Jesus. Amém? Ficou claro nesta manhã? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Nós somos de Jesus. Você é de Jesus. Mas não vamos proceder com algo fora da Bíblia. Nós temos que obedecer os 66 livros que tem aqui. Na Bíblia Católica, 73. Na Bíblia Cristã, 66. Nós temos que obedecer o que está aqui. Não podemos agir fora da Bíblia. É isso mesmo, é isso que Jesus está falando. Jesus está preocupado com essa atitude. Não vamos agir fora da Bíblia. Eu acho bonito que o Elias falou assim, várias vezes, eu vou estudar a Bíblia porque eu não quero fazer coisas erradas. Não é isso que você compartilhava? Por quê? A gente tem que estudar a palavra, guardar a palavra. O que o salmista falava? Guardei a tua palavra no meu coração para não... Guardar a palavra é estudar. Guardar a palavra é mergulhar. Guardar a palavra é saber quais são os livros proféticos, quais são os livros históricos, quais são os livros apocalípticos. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Amém. Espero que vocês tenham absorvido o que o Espírito de Deus passou nessa manhã para nós. Vamos agradecer, orar a Deus logo em seguida. Amém? Vamos agradecer a Deus.